Muito bem, boa noite, pessoal, graça e paz. Então, hoje nós teremos uma live muito especial. Nossa, faz um tempo já que a gente está marcando essa live com a missionária Dani, da comunidade Aliança Misericórdia. E é com grande alegria que hoje a gente teve a graça, né? Conseguimos agendar para o dia de hoje. Então, vou esperar aí o pessoal entrar. E desde já sejam todos bem-vindos, né? É sempre uma alegria para nós e receber cada um, né, que entra conosco, não só aqueles que vão assistir essa live nesse momento, né, ao vivo, mas também para aqueles que irão assistir depois. Saiba que Deus sempre tem algo a revelar no nosso coração. Então, vamos esperar um pouquinho. Ah, a Dani já entrou. Então já vou convidá-la, né? Porque sempre quando é uma live especial, a gente começa a falar e sempre tem que acabar correndo, né? Então, para não perder muito tempo, já vou estar convidando. Deixa eu chamá-la aqui. Aqui. Dani, ó, já te chamei. Será? Oi, Dani! Oi, Boa noite! oi. Tá Eu me tô. Você tá me ouvindo? ouvindo bem? Então tá bom. Tô. Coloquei o fone aqui. A gente teve um problema aqui na internet, mas voltou, por isso que deu uma atrasadinha. Espero que dê tudo certo, né? Vamos rezar pra internet não cair. Tá bom. Cadê os Hoje eu tô outros? aqui, ó, na sala eu tô sozinha, mas o pessoal tá acompanhando aí online. Já tá aí o Anjão, a Karina, as meninas. Aí, ó, a Karina acabou de entrar, o pessoal tá entrando aí. Saudade dele. Ô, Dani, que bom que hoje deu certo, hein? Eu já tava desistindo da nossa live. E aí, de repente, deu tudo certo. Hoje é o último dia, porque eu volto Ah, amanhã. você já vai voltar. Ah, volto amanhã. Nossa, que bom que você. Fiquei muito feliz, viu? Desde já. Nossa, que Deus abençoe pelo seu sim. Por você ter lembrado, né? Pra gente poder ter marcado essa live. Sim, claro, né? Não posso esquecer, né? Ô, Dani, pra. E até hoje o Helder fica me zoando com carneiro, hein? Então, menina, essa história aí. Ele fez quase que a gente brigar e não deu carneiro pra gente também. Mas eu Tá ganhei os vendo? Vocês dois. ganharam dois, você não ganhou nenhum. Pena que o Elder não tá aí, ó. Vou cobrar ele depois. Verdade, ele falou assim: ah, eu quero ver a live de vocês, mas aí tem uma missa agora, ele tá Ah, lá. mas vai ficar salvo. Depois a gente manda pra ele poder assistir. Ô, Dani, eu vou Verdade. começar aqui com uma oração. Aí depois você pode estar, né, se apresentando, falando do carisma de vocês, da sua missão, como que você chegou, né, na comunidade. Então, em Ok. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos pedir, né, que o Senhor possa nos abençoar nesta live. Pedir o Espírito Santo que fale através de nós, né? Que o Espírito Santo nos ajude com que a gente possa ser porta-voz para anunciarmos a sua presença, para que todos aqueles que estarão nos acompanhando neste momento, para aqueles que irão assistir depois, de fato possam ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Madre Teresa e São João Bosco, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ô Dani, então assim, pra gente começar, fala um pouco assim, quanto tempo de comunidade você tem, qual casa de missão, né, que você tá atuando, o carisma de vocês. Boa noite para quem tá aí. Anjo, boa noite para você também. Tô com muita saudade de todos. É um prazer estar fazendo essa live com vocês. Eu não podia deixar de fazer, né? Mas, ó, eu já tô há 10 anos na Aliança de Misericórdia. Na verdade, sou natural de Manaus, né? Meu nome é Daniele Vieira. Meu nome de consagrada é Daniela Esté. E faz 10 anos que eu já estou na comunidade, já da comunidade de vida. Mas são 14 anos que eu já conheço a Aliança de Misericórdia. Então, eu conheci lá na minha cidade, Manaus, lá no Amazonas. E aí eu vim para cá, para São Paulo, e para passar um ano só em São Paulo. Mas eu me apaixonei e falei, ai meu Deus. E aí eu fiquei. O apaixonamento, acho que o carisma, né? O carisma da misericórdia foi o que mais me fez dar esse pulo, assim, naquilo que a gente vai falar hoje. Eu acho que deu essa força, não é fácil, porque misericórdia tem que ser em todos os momentos, né? Mas a aliança me mostrou um outro lado, meu mesmo, um outro lado da Daniele, que eu não sabia que existia, né? Então a comunidade, ela trabalha com os pobres, ela trabalha com o povo de rua, né? Com os acolhidos, inclusive a missão que eu estou hoje é a missão com as mulheres, né? Com a Casa de Acolhida Feminina. Hoje eu moro na cidade de São Roque, mas estou aqui em Tremembé porque eu já morei aqui, eu estou passando esses dias aqui. E aí eu fui me apaixonando por essa missão que a Aliança trabalha, não só com o povo de rua, mas também com creche, com casa com crianças, com idosos e tudo isso. Hoje a gente está em 7 países e 47 cidades do Brasil, né? Então, a comunidade cresceu muito e a gente vive fazendo esse trabalho. Então, onde a gente vai, a gente faz vamos dizer, um grupo, né? Então, morei aqui no passado, conheci vocês, fiz amizade, né? Então, a gente fica feliz com isso. Eu acho que o tempo que vai se passando, posso falar assim, que desse tempo de comunidade que eu conheci, não foi fácil, mas todos os dias é um dia de se conhecer e conhecer a sua missão, onde você está. Então, eu tenho me apaixonado, tenho sentido alegria constante em ser toda de Deus, em me doar, né, em ter os meus amigos, tudo isso. Então, a gente vai fazendo que a gente tem um coração, o coração vai aumentando, sabe? A gente acha que o nosso coração é pequenininho e ele vai crescendo. Então, são esses anos aí que eu tô. Quantos anos de É a isso. comunidade tem, ô Dani? Ela tem 20 anos, ela vai fazer 21 ano que vem. Ela já tem 20 anos. Cresceu muito rápido, né? Assim, é muito tempo, mas em 20 anos e está em 7 países, né? E com tantas frentes de missões, a gente vai vendo que Deus não nos chama mesmo para uma obra assim pequena, né? Mas tudo aquilo que Deus faz é para uma necessidade. A necessidade do mundo hoje é grande, né? O mundo precisa dessa misericórdia, né? Inclusive, assim, às vezes a gente pensa que só um missionário ou só vamos dizer, uma pessoa religiosa está à frente disso, mas os amigos também estão à frente disso, entendeu? Os amigos também estão. Inclusive, tem até um amigo meu aqui que vai me visitar, que ajuda muito aqui na missão. Mas é o povo, não é só a gente que dá esse sim total, mas o povo também de cada cidade dá esse sim e faz com que a gente possa continuar esse trabalho, Meu entendeu? fundador, ele costuma falar assim, que Deus dá oportunidade para que todos possam trabalhar, né? Na obra do Senhor. Existe nós, que Deus vai nos chamando, vai nos escolhendo para viver dentro da comunidade, mas aí a gente vai dando a oportunidade, a possibilidade de tantas outras pessoas experimentarem da missão também, né? Verdade, isso é verdade, com certeza. Eu acho que o que mais faz com que as pessoas possam ajudar é esses diversos carismas que a gente tem, né? Essas diversas comunidades que se apresentam e a gente acaba se identificando com isso. Então, isso adentra de uma forma pra gente, claro, que cada um vai ter que beber cada vez mais, porque uma coisa é você, depois você, opa, peraí, será que é isso que eu quero? E aí você acaba
se afastando, e não é bem isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você se aprofunde mais no carisma e ajude cada vez mais. Então, acho que hoje eu vejo assim que é pouco tempo, são 20 anos só que a Aliança tem, mas são 20 anos que as pessoas aderiram a esse carisma e as pessoas pedem isso, né? Claro que a Aliança também, à frente dela, não é sempre um trabalho. Então, a gente tem trabalho com o povo de rua. Não é todos que fazem esse trabalho com o povo de rua. A gente tem casa para crianças de rua. Não é todo mundo que faz esse trabalho. Casa de mulheres que recebem mulheres com crianças. Também não tem. Então, você vai vendo que o carisma também, ele vai fazendo vai abrindo essa porta para que outras pessoas, outros carismas, outras comunidades também façam esse tipo de trabalho. E Dani, como que você descobriu, né, essa missão? De repente você estava lá em Manaus e saía assim de Manaus, vai para São Paulo, ia ficar um ano. E como que você fez essa descoberta da sua missão? Quando que você teve certeza, né? Olha, Esse é o meu carisma. Ai, minha irmã! Olha, eu vou acabar. Eu tava falando de você, Ju. Minha irmã acabou de entrar aí. Ela é a prova disso. Minha irmã, Juliana, porque, assim, foi através dela. Fala que santo de casa não faz milagre, mas faz. Foi minha irmã que apresentou a comunidade. A nossa internet. Tá Deu uma ouvindo? travadinha, mas voltou. E aí, em 2009, a comunidade chegou. Minha irmã foi uma pessoa que ajudou muito os missionários lá. E a minha irmã me chamava para ir com ela. Eu não queria muito, mas ela me fazia, Daniela, vamos caridade, vamos amar o próximo. E aí minha irmã me apresentou à comunidade. Passados assim, uns 2 meses, eu já fiz um retiro para jovens. E aí foi onde eu fiz o primeiro encontro com Deus, assim mesmo, de um coração renovado, onde eu perdoei muitas coisas na minha história, na minha vida. E aí me apaixonei. E aí comecei a trabalhar na aliança em relação depois desse retiro. E aí, 4 anos na comunidade, né? Eu falei assim, nossa, tá faltando alguma coisa, falta alguma coisa. Não me cabia. Eu trabalhava, tava no penúltimo ano da faculdade, mas algo dentro do meu coração falou assim, não sei, tá faltando alguma coisa. E aí os missionários falaram, Dani, você quer ir para São Paulo, ficar um tempo lá, depois voltar? Eu falei, eu quero qualquer coisa, eu quero saber o que tá dentro de... Eu quero descobrir isso. E sempre, claro, que me ajuda muito é porque eu sou uma pessoa muito determinada. Então, eu queria encontrar isso, não queria me paralisar em algo. E aí eu fui, né? E eu me deparei com essa nova vida, assim, em São Paulo, que São Paulo é enorme, tem evangelizar de todas as maneiras. E aí eu falei, aqui é meu lugar, encontrei meu lugar. E aí eu tô aqui. Eu falo isso porque, assim, muitas vezes as pessoas perguntam, né? Como encontrar a minha vocação? Como entender, né? O que Deus espera? E eu vejo que é justamente isso, porque comigo foi assim também. Parece que o nosso coração pede algo a mais, né? E aí, quando você está na comunidade, a partir da missão, a partir do carisma, o nosso coração fala: é isso. É esse casamento, né? Do missionário com a comunidade, do missionário com o carisma, né? A gente vai se identificando e de repente você percebe assim que não é que Deus precisa do nosso trabalho, mas assim, a gente precisa da missão que Deus nos concede, né? Que Deus nos chama, porque a partir da missão a gente também vai tendo as curas que o nosso coração precisa, a gente vai aprendendo a perdoar a nossa história e a gente vai se encontrando conosco mesmo, né? Para depois a gente poder se doar para ajudar o próximo. Isso é verdade, com certeza. E quando a gente se encontra, não tem. Eu acho que o que a gente vem falar hoje, né, dessa messe do Senhor, né, desses poucos operários, eu creio que a gente precisa entender que para todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. E a gente precisa responder a isso. Claro que não é fácil, mas quando a gente responde com a alegria que a gente tem, com tudo, não tem como a gente não se apaixonar. É árduo, né? Você vê, ouve e lê sobre os santos, nossos grandes doutores da igreja aí, e a gente vê o quanto eles sofreram, né? E essa Senhor, ela é sofrida, mas ela é sofrida com alegria, porque a gente renuncia às coisas do mundo para ter só as coisas de Deus.
Eu nunca pensei que eu poderia viver sem essas coisas. Vou dar um exemplo. Esse meio à pandemia. Olha, a gente perdeu muitas pessoas, né? A gente tem, inclusive, meu pai, ele está bastante doente, está se recuperando já. Mas se a gente não colocar nossa confiança em Deus, não tem como, você vai sofrer. Então, coloca a esperança no Senhor, eu coloquei nas mãos do Senhor, Senhor, você faz a tua vontade. E ele tá aí, ele tá bem, já tá fazendo sua terapia, já tá falando bem, já tá alegre. Então, a gente. O que que eu quero falar? Muitas vezes a gente se prende a essas coisas Sim, humanas, né? Então, pronto, ele tá doente, vai morrer, cancela tudo, vai Daniele para Manaus, família toda se reunindo, e não é bem assim. Né? A vida ela é mais simples, a gente que é complica verdade. ela. Então, hoje a gente, no Senhor, a gente consegue viver isso bem. Eu durmo em paz, eu acordo em paz, eu tenho o sono leve. Gente, isso é muito bom. Quanto tempo eu não tinha isso, né? Então, você acorda assim, você tem uma conta para pagar, você tem uma vida de pessoas nas suas mãos, que são as vidas das acolhidas, mas quem é você? Você tem que colocar nas mãos de Deus. Então, Deus vai fazer tudo. Então, aí você dorme em paz, que Deus ele cuida demais. Ontem foi dia de Santa Teresa de Ávila, né? E eu sempre, quando tem um Hum, santo assim, eu sempre gosto de meditar sobre a vida deles e eu sempre gosto de pegar algumas frases e trazer para minha vida. Principalmente porque, assim, as frases dos santos são frases que foram faladas com propriedade, com convicção de quem experimentou aquilo que eles falavam para nós. E ontem eu meditava sobre uma frase de Teresa d'Ávila que falava assim, nos momentos de tribulação, silêncio e esperança. E eu pensava assim, quão infeliz é o ser humano que vive das expectativas deste mundo. Porque tudo aqui é muito passageiro, tudo acaba, né? E aquilo que é bom hoje, daqui a pouco já perde seu valor. Mas para nós, enquanto cristãos, a gente tem uma esperança. E a nossa esperança é Jesus Cristo, né? E ele não nos engana, a esperança não nos engana, tá na passagem, né? Romanos 5. Então, acho que isso é o mais importante para todos nós cristãos, não só para nós, enquanto missionárias de uma nova comunidade, mas para todos aqueles que estão nos acompanhando. Como você falou, a gente tem a cruz de cada dia. E a gente sabe o quanto muitas vezes é difícil, né? São igual. Eu falo para as pessoas, gente, nós somos missionários, mas nós temos uma vida normal, nós temos contas para pagar. E muitas vezes é difícil, né? Exige. Para aqueles que cuidam do financeiro, é sempre uma preocupação, né? Existem os problemas que são nos apresentados, problemas que fazem parte, que são inerentes, né, à vida consagrada, como toda família. Diante das famílias, a gente vê que tem os problemas de relacionamento, como você colocou também do seu pai, é uma doença que chega e a gente nunca espera, né? Uma enfermidade dentro das nossas famílias. Mas para nós, enquanto cristãos, a gente precisa ter isso. Essa esperança que os santos nos colocavam, né? E a gente vai ver que na vida dos santos, nenhum problema fazia com que eles se desesperassem. Porque eles tinham esperança nesse Senhor que nos chama para trabalhar para a sua messe, né? Para a sua obra. Deus nos chama para trabalhar para a obra dele e ele cuida de nós. Ele não deixa assim, tá bom, agora se vira aí no trabalho, né? Se vira aí com a sua missão. Mas de fato ele vai cuidando dos detalhes, né? É que a gente muitas vezes, nos nossos desesperos, né? A gente não percebe, mas Deus cuida de tudo, né? é verdade. E você falando dos santos, na nossa comunidade a gente tem uma coisa assim, todo ano a gente tem o santo de vida e a gente tem o santo do ano, que escolhe a gente, o santo ele Uhum. escolhe, né? E esse ano, inclusive, o meu santo do ano é São João da Nossa, Cruz, que é muito amigo de Santa é. Teresa d'Ávila, né? Então, né? E foi um susto para mim porque ele tem uma intimidade interior muito grande, né? E querendo ou não, você lê deles, você ouve deles, uma Santa Uhum. Terezinha. Esses dias eu estava ouvindo um congresso que uma comunidade Pantocratos fez, uma excelente formação que eles deram sobre Santa Terezinha. E você vê que a Pequena Via, ou o Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila, ou o caminho mesmo de cruz que João da Cruz apresenta de intimidade com Deus, é o caminho que todos nós podemos Sim. alcançar, né? É um caminho que a gente pode aderir a isso quando a gente quer. Ele sofreu demais, não sei se você conhece a Sim. história dele. Meu Deus, ele sofreu.
Carmelo, os próprios irmãos, né, deixavam eles sem comer e tudo. E eu pergunto assim, né, hoje na minha comunidade, nunca ninguém fez isso comigo, mas eu pergunto, será que se fizessem, eu daria que nem ele deu? Mas a gente tá, vamos dizer, alheio a tudo, né, todas essas coisas. Então, a gente precisa fazer isso. Nossa, gente, meu cunhado entrou aí, olha, meu cunhado. A minha família tá Olha aí, que ó, bênção! querendo Todo mundo ouvir. acompanhando sua missão, né, Dani? A gente fala se a gente sai da nossa casa, né? E não é um abandono, a gente não abandona a nossa família, né? Mas a gente vai buscar aquilo que Deus espera de nós. E aí, pela graça de Deus, a fidelidade do nosso sim, né? Vai fazendo com que eles vão entendendo a nossa vocação e vão nos acompanhando, né? Isso é verdade. Deixa eu só falar aqui, Beta. Ai, Beta, amiga da minha irmã, trabalha com meu irmão. Beijo pra você, querida. Saudades. Deus abençoe. Eu vou aproveitar aí, né, um pouco aqui a nossa, parar um pouco aqui a nossa reflexão. Daqui a pouco eu volto para o Evangelho para apresentar para o pessoal, né, para sua família aí, para as outras pessoas que estão entrando. Então, assim, meu nome é Bruna, né? Eu sou missionária vida da comunidade Alicerce. A nossa comunidade fica aqui em Pindamonhangaba, pertinho de Tremembé, uma cidade vizinha, né? Foi lá que a gente conseguiu se conhecer. E a nossa comunidade tem 13 anos, E, Dani. Uma comunidade de vida e aliança também. E o nosso carisma é o resgate do valor do ser humano, segundo a imagem do seu Criador, né? Então, trazer para as pessoas essa identidade de filhos de Deus, que antes de qualquer coisa, todo ser humano ele foi querido por Deus, né? Nós somos queridos, Deus nos planejou e ninguém está nesse mundo por acaso. Mas nós estamos nesse mundo porque Deus nos quis. E nos quis como um projeto, como uma missão. Deus tem uma missão para todo mundo. E é o que eu sempre falo, assim, por que é importante a gente encontrar a nossa missão? Porque quando a gente não encontra aquilo que Deus quer para nós, a gente vive assim, à mercê, né? A gente acaba querendo viver simplesmente numa expectativa das coisas do mundo. Ou a gente começa a viver uma vida só por fazer, né? Então eu faço um monte de coisa e não encontro o meu sentido, não encontro o meu lugar. Então é importante com que a gente se perceba como filho de Deus e que Deus tem uma missão específica para cada um de nós, né? Deus nos escolhe, Deus nos ama e a partir dessa escolha de Deus, a partir desse amor de Deus, é que nós vamos encontrar um sentido maior para as nossas vidas. nossa, isso é muito importante. E é mais bonito que quando eu conheci vocês, vocês me falaram sobre isso, sobre esse trabalho. E eu lembro que a gente comentou aquele trabalho que está fazendo com os venezuelanos. A gente também Sim, quer ajudar eles, lembra? Então, a gente acaba sendo uma família única, diversos carismas, mas uma família única. E o teu trabalho, Bruno, o trabalho da tua comunidade, eu não posso fazer, a nossa comunidade não vai fazer, entendeu? A gente não vai conseguir atingir essas pessoas que vocês estão atingindo, que vocês estão ajudando. Então, a gente precisa entender que cada um de nós, Deus colocou as pessoas, colocou os nossos amigos, a nossa família, as pessoas, para que a gente possa chegar até elas, né? Atrás do nosso sim tem um mundo inteiro, tem várias pessoas. Então, eu lembro que tem uma frase muito interessante de um diálogo que tem Madre Teresa de Calcutá e Kiara, né? E ela fala assim, Madre Teresa fala, o bem que você faz, eu não posso fazer. O bem que eu faço, você não pode fazer. Então, esse mundo de comunidade, dessa messe que é enorme, né? Que a gente precisa chamar esse povo, esses jovens, acordar aí, falar que a gente precisa ajudar, não só com uma vida missionária entregue, eu estou me chamando para ser missionário, não. Mas o leigo, hoje a igreja está tão aberta a isso, ao leigo, ele tem hoje uma presença na igreja tão grande. Você olha para os séculos passados, não se podia se falar de Deus para quase ninguém, para uma prostituta ou para um pobre. Né? Hoje se fala, tá falando de Deus aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, assim, o leigo ele precisa saber que ele é fundamental. Ele é fundamental para essa meta eu grande. estava até lendo aqui no nosso catecismo, né?
E ele fala isso, que todo batizado, todo crismado, as pessoas que comungam, né, a Eucaristia, tem como primeira missão essa, de fazer com que a gente viva a nossa missão na santidade, né, de anunciar Jesus Cristo. Todo aquele que é batizado, ele tem por missão anunciar Jesus aonde ele estiver. Que a sua vida seja, como São Francisco dizia, né? Se for preciso, fale com palavras, mas talvez a única forma das pessoas encontrar o evangelho vai ser a partir de nós. Então, por exemplo, aqueles que estão na faculdade, aqueles que estão na escola, no serviço, uma mãe, um pai, eles têm essa missão de serem missionários, de anunciarem Jesus com as suas vidas. Então, a missão é para todos. Deus chama todas as pessoas a anunciarem Jesus. E a gente viu, né, sábado, dia 10, a canonização a beatificação, né, perdão, do Carlo Acutis. Então, assim, era um jovem de 15 anos que não estava inserido dentro de um carisma específico, né? Dentro de uma comunidade, uma congregação, mas ele, com a sua juventude, com o seu amor, conseguiu anunciar Jesus. E de uma maneira assim, doando aquilo que ele tinha para as pessoas, doando seu amor, e a partir do jogo de futebol, a partir da escola, a partir dos seus afazeres normal que um jovem fazia, até mesmo da internet, ele conseguia anunciar Jesus, né? Isso é verdade, nossa. Eu lembro que. E aí fala, todo mundo falou sobre isso, né? E fala assim, um jovem lá de jeans com Nike, né? Falou assim, com Nike ali. Assim, gente, o desejo do coração, ele é mais importante para nossa vida, né? Aquilo que a gente anseia, né? Nossas intenções, assim, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente vai pregar e vai falar. Então, é só a gente mesmo para corresponder isso, né? E chamar o povo hoje para corresponder. Eu creio, sabe, Bruna, que nesse tempo de pandemia que aconteceu, eu vejo quantas pessoas se converteram, quantas pessoas procuram, porque hoje não tem as missas, não tinha uma confissão, né? Não sai de casa, tem olhado para Jesus, sabe? Tem falado assim, o único que me resta é o Senhor, né? E eu que isso foi uma porta para que as pessoas pudessem voltar esse coração. Outras pessoas, hoje você vê enfermeiros, médicos, pessoas de linha de frente ajudando essas pessoas, colocando as suas vidas em risco para ajudar essas pessoas. O mundo está perdido. O mundo ele é maravilhoso, né? Então tem tantas pessoas boas aí fazendo as coisas. Então por que não fazer? Não, por que deixar, né, de fazer? O mundo ele limita a gente. A gente tem que deixar, né, cada vez mais fazer grandes coisas, né? Então a gente não pode ser limitado. Então você vai ser professora e pronto, né? Não é isso. Você vai ser professora, mas você vai amar aquela criança, você vai cuidar daquela criança, você vai entrar na vida daquela criança, né? Então esse tempo é um tempo de você refletir as suas intenções, aquilo que você quer e saber que essa é a messe. E o professor está respondendo a isso. Eu vou amar, eu vou lá atrás do aluno, ver se ele vai fazer as aulas, sabe? Então, eu estou tendo uma experiência fantástica. Eu cuido de 4 crianças que estão estudando online e os professores são maravilhosos. Eu falo para eles, gente, maravilhosos. Estou falando para eles, eles não acreditam. Eles, eu? Sim, vocês estão me ajudando muito. E aí, o quanto eles se falam assim, nunca ninguém falou isso para mim, nunca ninguém fala isso, né? Então você vai percebendo que as pessoas acabam esquecendo que elas fazem, são boas, que elas fazem Vão coisas boas, esquecendo o sabe? valor, né, Elas estão Dani? fazendo Elas vão esquecendo o valor delas, né? isso, valor. Elas se deixam, tá bom, eu não posso fazer nada. E é mentira, a gente pode fazer muita coisa assim, muito, muito, muito. Eu acho que quando a gente encontra a nossa missão no mundo, quando a gente por isso que é importante assim, toda missão, ela só vai acontecer na nossa vida a partir do encontro pessoal com Jesus Cristo. Porque Jesus, ele é a imagem plena do amor. Ele é a imagem perfeita do amor de Deus por cada um de nós. E a partir do Cristo, a gente encontra o amor. E o amor, ele é aquilo que vai conduzir a nossa vida e vai fazer com que a gente permaneça fiel na missão a qual Deus nos confiou. O amor faz com que a gente supere o sofrimento, faz com que a gente supere qualquer coisa. E faz com que a gente queira assim, né? Não basta eu ser uma pessoa boa. Não basta eu ser boazinha. Eu preciso ajudar o próximo. Eu preciso contribuir para que o outro também seja feliz.
E aqueles que fazem uma experiência com Deus, a gente quer transbordar esse amor, né? Eu não posso guardar, reter esse amor por mim, então eu preciso transbordar de alguma forma. Então, e isso todo mundo pode fazer, não só nós como missionários de uma comunidade de vida, mas todas as pessoas, né? Você colocou do professor, tem uma professora aqui que entrou agora, a professora Alessandra, e a gente faz um projeto na escola em que ela dá aula, né? O projeto Qual é o Seu Valor? E eu falo isso, né? Todos os professores são vidas que passam pelas mãos deles, né? Então, eles podem também contribuir para com que as crianças possam experimentar Deus a partir do amor de cada um, né, deles. Verdade. E é nas pequenas coisas, Bruna, nas pequenas coisas. Vou dar um exemplo que aconteceu agora, e o meu amigo está de prova aqui. Eu falei assim, nossa, vai acontecer a live e tal e tudo. E aí eu falei assim, amanhã eu vou embora. E eu falei para e ele falou que ia vir aqui rapidinho e ia embora. E eu falei para ele assim, olha, então já que tu vem aqui e ele tem todas essas coisas, sabe, de som, iluminação e tudo isso, eu falei assim, traz um pedestal, traz um tripé para mim, por favor, que eu não tenho. E aí eu tô fazendo com você com o tripé dele. E é muito simples, as pessoas. Eu fico pensando assim, não foi nada planejado, não foi nada criado, mas Deus ele revela nessas pequenas coisas. Eu falo do tripé, mas quantas pessoas elas vão ao encontro dos outros, elas vão ajudando no pouco que elas têm. E às vezes a gente acha que um tripé não é nada, ou que a presença do outro não é nada, e não é verdade, né? Você pode dar muito mais, você pode dar um sorriso, uma ligação. Nesse tempo de pandemia, a gente está com um projeto que é assim, a gente dá o nosso número e as pessoas que querem falar com a gente, querem desabafar, né? E a gente vai evangelizando, e as pessoas vão ligando. Então, sim, gente que liga de todos os lugares e você vai atendendo ali, né? E você está na missão, e você fica, tá, vamos marcar tal hora, tal isso. E as pessoas que falam que uma palavra, um oi, que a gente fala, tá tudo bem, olha, tá assim, a missão parece. A pessoa se sente em paz. Sabe, eu não fiz nada, eu só atendi o telefone e falei, oi, tudo bem? Quem é você? E tal, e pergunta, e pronto, já falou. Então, meu Deus, o mundo inteiro é uma missão, né? O mundo, ele tá cheio disso, né? É interessante porque se a gente for ler um pouco, a gente não falou a palavra do Verdade! evangelho que a gente está falando sobre. A gente já começou falando, mas pro povo que está aí, a gente fala dessa messe, né? Que é grande, os operários são poucos, mas se você for ler um pouquinho mais abaixo, está escrito assim: ide, né? Eis que vos envio como cordeiro entre lobos. O que é isso, né? Quem são esses lobos? Quem são esses cordeiros, né? O que o cordeiro faz, né? Muitas vezes a gente não entende isso. Mas é porque a gente está sujeito a tudo, a qualquer lugar que a gente vai, a gente está sujeito ao pecado, está sujeito a ser uma pessoa grossa, uma pessoa que não dá atenção para outra, enfim, vamos colocar Sim. tudo isso aí. E a gente que vai ao encontro dessa pessoa e precisa ser calma, né? Vamos lá, tipo, ontem mesmo aconteceu uma situação aqui em casa, duas filhas lá quase se pegando, brigando, aí eu, calma, calma. Vamos, uma história de uma história da outra. E elas lá gritando, eu falei, não vou conseguir ouvir, eu preciso, tenha, tenha calma, vamos com calma. Aí elas fazem para elas respirarem, elas começam a falar. E você que é muito Sim. difícil. É difícil, porque começam a falar um monte de coisa e elas querem, elas acham que vão vencer no grito, e não é assim. Mas depois que isso tudo passou, eu não chamei nenhuma para conversar, eu só ouvi. Falei, tá bom, coloquei lá coloquei os pontos Uhum. dos erros e tudo. Depois, 2 horas depois, a outra foi lá chorando e falando, Dani, quero pedir desculpa, quero pedir perdão, eu fui grossa mesmo, não sei o quê, nananã. Porque a consciência, quando você ama, quando você não faz o que o outro fez, sabe? Chega lá brigando também, batendo, ele já, você já está ensinando. Você já está ensinando o Uhum. amor. Esse é o caminho do Exato. amor. Esse é o caminho da paciência, da caridade, é o caminho de você só preciso amar. E o outro te amar. Olha, Bruna, uma coisa que eu aprendi muito, todos esses anos de vida interna na comunidade e vida celibatária, porque eu sou uma celibatária, é que o amor, ele supera tudo. O amor, ele cura tudo, o amor supera tudo. É. Não adianta o inimigo, as coisas ruins
não prevalece o amor. Quando tem amor, ninguém segura quando você tem amor. Isso é incrível, né? Então, uma coisa que eu sempre peço a Deus é essa fonte de amor, ser fonte de amor para o outro, sabe? Ser fonte de amor, de carinho, ser fonte de misericórdia, que é o meu carisma, sempre com isso. Então, você vai vendo, você vai para lugares, o teu trabalho, a tua casa, a tua Uhum. missão, vai ter esses lobos, vai ter essas feridas, vai ter essas pessoas que vão te colocar ali, né, no redil fechado, e você, ele já está falando isso, você já está falando que ele vai Sim. te encaminhar para isso, mas você é essa pessoa que vai estar, vamos dizer, a luz, né, a luz para esses lugares, né, então, não deixar ser limitado, né, então, esse lugar é só para a Bruna isso, a Bruna pode fazer isso aqui é só a Daniele. Não, todo mundo que está aí ouvindo a gente precisa de vocês, a gente quer contar com vocês para todos os lugares, onde a gente for, Exato. né? Então, enfim, Até é assim, eu isso. vou falar a passagem que a gente está usando, né? Depois, se o pessoal quiser procurar, mas está em Lucas capítulo 10, do 1 até o 12, né? E a gente está falando mais esse versículo 2, né? Que fala: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas no sentido assim, por que desse evangelho, né? Meu fundador, o Maurício, eu não sei se ele está ainda, mas ele estava online. E ele colocou nessa passagem para a gente estar partilhando, mas exatamente nesse sentido, né? Deus escolhe a todos. Existe, o Anjão colocou ali também, né? Existe espaço para todos na missão. E Deus vai dando essa oportunidade para que a gente possa se encontrar a partir do trabalho que Ele nos confia. E eu sempre falo aqui, ô Dani, na formação da comunidade, não é só um trabalho físico, um trabalho braçal. Porque se for só o trabalho, uma hora cansa. Mas é o trabalho assim, é o Senhor que vai trabalhando na nossa vida e na nossa história. Porque quando a gente fala do amor, parece que é uma coisa muito simples. E eu aprendi isso também. Eu achava que eu amava. E depois eu fui entendendo, nossa, como eu preciso rezar, pedir Deus, me ajuda a amar. Porque o amor de Deus que é derramado no nosso coração, né? Ele vai nos transformando. Esse é o amor. E aí, diariamente, a gente vai aprendendo o que é amar, que é o deixar ser menos orgulhosa, que é o não ficar guardando raiva, não guardar mágoa, não guardar ressentimento, a paciência, né? Então a gente vai aprendendo essas virtudes que estão todas embutidas no amor. A partir do amor a gente consegue desenvolver as virtudes e buscar esse caminho de crescimento, né? Então por isso que é importante, se a gente não encontrar Jesus Cristo, se a gente não fazer uma experiência com Jesus, dificilmente, ou seja, na verdade, a gente não vai conseguir fazer a experiência do amor. E o que nós somos sem o amor, né? Porque Deus nos fez para o amor. É que o pecado original muitas vezes vai tirando de nós essa sensibilidade, essa capacidade, essa virtude de amar. E aí a gente precisa construir diariamente a nossa vida no amor. Porque é o que você falou, o amor cura tudo. O amor sustenta a nossa vida. Eu fico pensando, como que pode, né? Os santos, eles não tiveram medo da morte, que é uma coisa tão misteriosa para nós, seres humanos, né? E a gente via assim, diante do sofrimento, diante de uma enfermidade, os santos não tinham medo de viver intensamente seus sofrimentos. Eles não tinham medo de morrer, porque eles amaram. Carlo Acuti dizia que ele ficou 3 dias, né, internado, e diante de tanta dor do seu sofrimento, as enfermeiras perguntavam para ele: você tá bem? Você não tá com muita dor? Ele falou assim: eu tô bem, porque eu vivi minha vida plenamente, né? Porque eu amei as pessoas. Então a gente vê que na vida dos santos, né, que o amor era tão grande que nem mesmo a morte podia dar. Eles não ficavam com medo nem mesmo da morte, né? Então o caminho para a gente ser feliz é de fato essa entrega ao amor. Verdade. O amor, é o conselho, o maior conselheiro, eu acho que é Jesus Cristo, e o maior conselho que ele dá é o amor, né? Que a gente faz, quando a gente ama, ou quando a gente quer o bem do outro, a gente vai conseguir fazer isso. Então, não tem, vamos dizer, uma regrinha, né? Ai, meu Deus, tô ouvindo a Bruna e a Dani aqui, mas é muito É, difícil isso, parece uma poesia. Não é fácil mesmo. Mas o amor, quando a gente encontra, quando a gente está apaixonado, né? Quando a gente se sim. apaixona, não vê os defeitos da pessoa, né? No defeito não Uhum. tem, né? Então, e você vai purificando isso.
E aí esse amor ele vai amadurecendo. E aí você vai vendo os erros, você vai vendo as limitações, aí você começa, ai, será que é, será que não é? Mas o amor ele supera tudo isso, porque quando ele amadurece, e aí sim é com Deus. Você vive uma vida consagrada, uma vida matrimonial, isso vai amadurecendo. Esse amadurecimento vai te ajudar a corresponder lá na frente, futuramente, tudo que Deus vai te pedir, né? Eu sempre brinco aqui na comunidade. Chega esse mês de novembro, a gente é destinado, né, para qualquer lugar do mundo, assim. E eu sempre brinco assim, ai meu Deus, ai Senhor Jesus, eu amo o Brasil, gostaria de muito ficar em São Paulo, mas que seja a tua vontade, tá? E falo isso, né, porque eu não sei quais os meus limites, né? Eu tenho irmãos meus, Bruna, que moram na Venezuela, onde a Venezuela faz algum tempo que está sem água, sabe, potável, sem energia e tudo isso. Então, eles vão contando as experiências, você fica com medo, assim, sabe? Você fica, tipo, nervosa, meu Deus, será que eu vou dar conta dessa vida? Outros que estão na África, né? Que falam como que é lá com as crianças, né? Com toda a parte de evangelização. A criança que não pede brinquedo, que Ai, pede comida. E eu vou ter condições e eu vou ter psicológico para isso. Mas depois eu penso assim, tantas coisas eu já sim. vivi aqui em São Paulo, pessoas eu vou entrando, que eu vou participando na vida dos meus irmãos também. Eu falei assim, deixa eu me capacitar. Se ele me chamou, ele vai me Sim. capacitar para isso, né? Eu coloco nas mãos para que ele possa fazer isso sempre para mim. Então, eu não falo, eu falo para todo mundo. Eu tô nervosa? Eu tô nervosa. É claro que mas, mas o meu chamado ele vem em Sim. primeiro lugar. Depois você fica assim, eu vou para longe, não vou ver mais meus amigos, as pessoas que eu gosto. Mas, querendo ou não, Deus faz tudo isso, né? Ele vai dar coisas para você que você vai poder corresponder, vai poder amar, vai poder estar perto dessa pessoa, enfim, qualquer outra coisa que vai estar na sua vida. Mas é entregar para Deus, entregar que Deus vai dar isso para você. Então eu fico assim, tá bom, senhor, é isso que tu quer, vamos lá. E aí você fica esperando que Deus está te aprontando para Verdade. O você. nosso fundador, ele tem uma frase que ele fala assim, né? A vocação faz com que uma outra pessoa, né, com que eu olhe para mim e eu mesma não me conheço, assim, né? Traz uma outra pessoa. Cadê as minhas vontades, né? Justamente por isso, porque às vezes a gente tem um amor limitado, né, Dani? Só que assim, aquilo que muitas vezes a gente não percebe em nós mesmos, Deus percebe que a gente pode fazer. E ele também fala assim: o mesmo Deus que cobra é o Deus que dá força, é o Deus que providencia tudo para que a gente realize a missão, né? A providência de Deus não é só na questão material, mas é nesse ser aquilo que ele espera que a gente seja. Essa é a providência de Deus, né? De fazer com que a gente volte a ser cada vez mais a nossa originalidade, né? Aquilo que ele nos criou. E não tem ninguém, eu sempre falo, não tem ninguém melhor do que Deus que nos conheça, porque a gente veio dele, né? Foi ele que nos criou, então ele sabe quem a gente pode ser. Eu digo assim também, nossa, tem muitas coisas que eu sempre achei assim, que eu não fosse capaz de realizar. Eu não me imaginava assim, eu falava assim, nossa, acho que eu não vou conseguir dar conta, né? Quantas vezes eu falo, meu Deus, eu não vou dar conta disso. E de repente, por amor, na esperança, na fidelidade, quando você vê passou e você deu conta e existem novos desafios por aí. Eu sempre falo assim, eu não sei aonde Deus vai me levar, né? Eu não sei quais os desafios que Ele está preparando para mim, mas eu sei que Ele vai continuar sempre comigo, porque até aqui Deus me sustentou, até aqui Deus não me abandonou, né? Entre quedas e entre problemas, entre dificuldades, entre muitas alegrias também, né? Porque a gente de fato passa por muitas dificuldades, por muitos desafios, mas também por muitas vitórias, mas também por muita alegria, né? Acho que a alegria simplesmente de saber que Deus está conosco. A alegria de saber que a gente vai se superando a cada situação, né? E você fala de Madre Teresa, é a nossa Santa Baluarte. E eu me lembrei de uma cena de um dos filmes, que quando ela começou, né? No primeiro filme dela não passa isso. Mas no filme das cartas dela, daquele livro Cartas de Madre Teresa, passa que quando ela foi fazer vamos dizer assim, um estágio, né, com o médico, no começo aparece ela assim, com uma fisionomia assim, sabe, de quem tá, não sei se seria essa palavra nojo, mas assim, com medo, né, com receio de tocar nas feridas, assim. Então mostra a fragilidade dela naquele momento. Mas ainda assim, por amor, ela continua, né? E quem foi Madre Teresa? A missão que ela desenvolveu, meu Deus do céu.
Uma mulher pequenininha, sozinha, conseguiu amar o mundo, né? A Índia! Eu fico com vergonha dessa mulher. Eu fico com vergonha, eu falo assim, meu Deus, eu preciso de 3, 5 irmãos aqui para me ajudar na missão e Madre Teresa sozinha naquele Saiu país inteiro. andando. Eu falo assim, gente, que mulher louca! Ela deixou um convento e saiu sozinha pelas ruas de Calcutá, na guerra, né? E eu falei assim, meu Deus do céu, só Deus para dar o amor e encorajar, né? E capacitar uma mulher a fazer isso. E aí eu falo assim, então nós somos capazes também, né? Uma frase que eu acho bonita dela e que eu trago para mim. Eu acho que é uma das coisas que me fazem crescer muito na minha comunidade, nos meus dons. É que ela fala assim, ela tá. Nesse filme mesmo, ela até aparece que ela não quer dar uma entrevista e tudo, que ela não pode Sim. falar, né? E aí ela fala assim, eu sou apenas um lápis Não, na mão de Deus, né? Ele mesmo escreve. E eu fico pensando, Deus, olha o que ele fez. Então, se eu me deixar ser conduzida por Deus, olha o que ele é capaz de fazer. Então, a gente mesmo se limita. A gente mesmo fala assim, ah, eu não vou dar conta, eu não quero, não vou conseguir. Porque a gente não se deixa ser esse lápis, né? Na mão E do é Senhor. exatamente por isso também que a gente precisa encorajar as pessoas, né? Não ter medo de trabalhar para a obra de Deus. Até também tem uma cena que é muito marcante para mim na vida de Madre Teresa, é quando ela tá andando sozinha, né? E ela encontra aquele morador, um cara assim, bem machucado, né? E ele fala assim para ela: o trabalhador nunca esquece, me fala, quem chama, o seu chefe nunca esquece do trabalhador, né? O dono da messe não esquece daqueles que ele convida para a messe. Ou seja, Deus nunca esquece de nós. E Ele mesmo nos dá de beber, Ele mesmo providencia o necessário para a gente corresponder à nossa missão. Então é importante as pessoas não se limitarem. Se a gente vive uma vida longe de Deus, a gente acaba se limitando e se fechando no mundinho nosso, né? E a gente vive só aqui, os nossos problemas, as nossas dificuldades, enquanto que Deus nos dá uma visão muito mais ampla do mundo, né? Deus vai nos fazendo crescer nos dons, nos talentos e nas capacidades que a gente tem. Verdade, isso é verdade. É só se entregar na mão de Deus. E Mas tem que fazer o vocacional aqui, viu, Bruna? Chamar o pessoal para nossa verdade, comunidade. estamos tanto. Olha, não sei como que vocês estão aí, ô Dani, mas tanto, eu acredito que tanto nós aqui da comunidade Alicerce como vocês precisamos de mãos para colaborar com a obra, né? A obra é grande. Sempre, sempre. Ai, meu Deus, eu não acredito que a minha prima entrou. Vamos fazer vocacional. Vou chamar sua família para fazer vocacional aqui na comunidade Alicerce também. É verdade, né? Não, mas sabe o que eu acho muito legal? E é uma coisa que eu sou apaixonada pela minha família, Bruna. Assim, eu tive que escolher entre a minha família, né? Porque minha família é de outro estado. E eu vou falar com calma, senão eu vou me emocionar. E assim, eles são muito presentes, minha família é muito junto, assim. Então, eu olho para minha família hoje, eu vejo quantas coisas a gente viveu juntos, então quantas coisas eles me ensinaram, eu tenho ensinado eles. E assim, por mais que eu esteja longe em outro lugar, eles são muito presentes na minha vida, assim, eles são muito gratos, muito grata a eles. Eu vejo o quanto Deus entrou, porque sempre fala, quando a gente sai da nossa casa, quem entra é Sim. Jesus. E eu vejo que o Senhor entrou na minha casa, sabe? Não só do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, mas dos meus primos, dos meus tios, assim, eu vejo o quanto eles são próximos, o quanto eles são caridosos, o quanto eles ajudam as pessoas. Em Manaus, os venezuelanos, tem muito venezuelano lá em Manaus, quando eles ajudam as pessoas, sabe? Então, assim, eu não precisei falar, eu não fiquei lá, olha, tem que ajudar as pessoas, tem que ajudar o pobre. Não, eu acho que um ato meu, uma escolha minha, um ato de cada um, vai ajudando. Eu acho que a gente é essa presença, sabe? Então, se você não tem coragem, aí você que tá assistindo, a gente não tem coragem de dar a sua vida totalmente, talvez não seja o teu chamado, mas é um chamado de amar o teu irmão, amar a tua mãe, amar o teu pai, amar a tua família, para que eles possam corresponder.
eu sou muito grata. Eu vejo que todo sofrimento, porque não é Uhum. fácil, né? Eu venho de uma família que tem uma condição financeira muito boa, eu tinha tudo, uma menina mimada, tudo eu tinha. Eu lembro quando eu entrei pra comunidade, Bruna, sabe, a primeira coisa que eu chorei, a gente foi tomar café da manhã na comunidade e não tinha Uhum. margarina, não tinha manteiga. Meu Deus, vocês não têm manteiga aqui. Eu comecei a chorar, porque eu falei assim, eu não consigo comer pão sem manteiga, sabe? E eu comecei a chorar porque eles não tinham, e é muito jovem, né? Hoje, assim, no meu ano de formação, eram 65 Nossa! jovens, né? Ao meu ano de formação. Então, era muito jovem, então, tem o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano. Então, mais de 65, o segundo ano tinha 54. Então, é muito jovem ali, né? E aí é muita gente. Então, assim, e aí você vai sendo podada, você vai sendo mudada, isso vai tirando da sua vida muitas coisas, você vai falando, olha, isso aqui você não pode, né? Eu lembro que a primeira vez que meu tênis furou lá na formação, eu chorei, fez um buraquinho, não dava nem pra ver. Tava água. Eu comecei a chorar, 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 chorar. E aí eu falo assim, por que você tá chorando, Daniela? Porque meu tênis tá furado. Eu nunca passei por essa situação. E aí, eu acho muito legal, porque hoje, mesmo que já são Uhum. 10 anos, já faz anos que eu saí da. Quando eu encontro com um jovem da formação, a gente tem uma formadora lá, ela é uma Uhum. psicóloga. E a gente sempre fala que a gente apronta para que ela possa nos ajudar a nos Sim. converter, sabe? Olha, você fez, pegou a toalha do seu irmão e não falou Uhum. nada. Você pegou a roupa do seu filho emprestado. E aí ela colocou no livro dela coisas que eu fazia, né? E aí, acho que até hoje a gente fala assim, Daniele, até hoje você faz suas coisas, né? O que você faz. Eu entrei com uma menina que não sabia fazer nada, sabe? Nada. Minha mãe falava assim, deixa ela aí, 2 semanas, dá 2 semanas ela tá Ai, a de minha mãe volta aqui, falava né? isso E eu também. aprendi tudo, né? E eu aprendi tudo na comunidade. Aprendi a cozinhar na comunidade, aprendi a lavar, né? Tudo, arrumar as coisas. Então, eu fui crescendo também junto com eles. E foi fácil? Foi fácil, né? Foi difícil? Foi difícil. Mas eu vejo, assim, a graça que Deus dá pra gente responder a isso. E meu Deus, nossa, assim, eu não me vejo, é, vamos dizer, senão nesse lugar, sabe? Senão dentro da comunidade, senão é uma vida que Deus colocou pra mim que eu falo assim, preciso lutar sempre por ela. É uma felicidade que eu falo assim, ninguém vai tirar ela de mim. Ninguém pode tirar ela de mim. Né? Eu vou agarrar isso, eu tenho que fazer isso. Não é o mundo, não são os problemas que vão tirar essa felicidade, né? Eu vou pegar essa felicidade e vou agarrar e eu vou enfrentar tudo isso. Então, acho que quando a gente tem essa determinação, né, de querer o bem para nós mesmos também, a gente consegue. E aí a gente vai Eu se vejo assim, né, o ajudando. quanto Deus vai nos formando, né, Dani, no nosso caráter, no nosso temperamento. Eu sempre falo assim também. Ele vai tirando os nossos caprichos, porque tem coisa que você olha, assim, às vezes eu falo assim, nossa, mas eu sofri por aquilo. Não que não era importante, né? Porque são coisas que fazem parte. Sofrimento é sofrimento, né? Mas aí a gente vai dando passos, a gente vai sendo moldada por Deus, a gente vai assim, nossa, hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Eu estou na comunidade há 12 anos. E como comunidade vida, né, morando na comunidade, vou fazer 10 anos. E eu falo assim, nossa, a Bruna que entrou na comunidade com 18 anos, assim, uma menina que também mimada, com seus caprichos, e assim, a gente vai caminhando, e eu olho para trás e falo, nossa, como Deus foi generoso comigo, porque ai de mim se não fosse consagrada, acho que eu não seria nada, seria uma pessoa totalmente perdida, assim, né? Nos meus conceitos, naquilo que eu poderia ser. Eu sempre fui muito medrosa, eu sempre fui muito insegura. Medrosa ainda sou um pouco, né? A gente vai. O amor vai nos ajudando a superar os medos, né? Mas eu sempre fui muito insegura, ansiosa. Então, assim, eu vejo o quanto Deus foi trabalhando na minha história. E eu escolhi uma passagem para minha consagração, que foi até de domingo, né? De São Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu falo assim, inclusive ser consagrada até o fim da minha vida. Inclusive, perseverar para sempre na minha vocação, porque esse é o meu desejo, né? Perseverar para sempre na minha vocação. Seja as situações boas ou não, favoráveis ou não, né?
Então, esse tudo posso, né? Na minha decisão, no meu querer, no meu sim, eu vejo que a gente precisa fazer isso. Acreditar que a gente tem um Deus que tudo pode realizar na nossa vida, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Eu olho para Jesus, eu tudo posso no Senhor, né? Tudo vai passar. Então, acho que o amor, a nossa fidelidade, sim, a Deus nos leva a isso, né, Dani? Até essa esperança de que Deus tudo pode fazer na nossa vida. Ô, Dani, vai acabar, que Com pena, certeza. acabou tão rápido. Mas assim, É, pra gente finalizar, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Deus pelo dom da sua vida, pelo carisma da sua comunidade, o quanto vocês têm sido misericórdia na vida das pessoas, inclusive na nossa também. Então, Deus seja louvado pelo seu testemunho, por todos da sua família que nos acompanham, né, neste momento. Que vocês possam perseverar, né? Que o carisma de vocês possam continuar dando muitos frutos na vida da igreja e da sociedade. também quero agradecer a vocês pelo convite, pelo esse carisma também, saber que vocês podem contar sempre com a gente, aqui em Tremembé, com as meninas, aqui o que vocês precisarem. Eu acho que a gente é uma família, a gente é uma única família. Diversas maneiras diferentes, mas uma única família. Então, muito obrigada, eu tenho um carinho enorme por vocês. É um povo muito jovem, né? Vocês, então assim, a gente se Sim. identifica. E coloque nas mãos de Deus, Bruna. Tudo, todos os desafios que vocês têm pela frente, todos os sonhos que vocês querem realizar como comunidade. Fala para o seu fundador, coloque nas mãos de Deus que ele tudo vai realizar. Amém. Ó, vou pedir pro pessoal aí seguir, né, a página da comunidade Alicerce, se inscrever no nosso canal no YouTube para nos acompanhar também. E muito obrigada por todos aqueles que participaram. Outra live. Verdade, quando você voltar para Tremembé, Dani, avisa, viu, pra gente poder ir visitar vocês e também marcarmos outra live. Reza para mim, volta para Tremembé. Ah, é, em novembro é dia de vocês mudarem os lugares, né? Imagina, vamos rezar aí para você vir para Tremembé. Quem sabe seu formador, conselho geral, alguém tá escutando essa live? Oi? E eu tô disponível, eu tô Aí, ó, disponível. formador, ouve a Dani aí. Ô, Dani, acho que travou. Você tá me ouvindo? Ah, então Tô, tá. tô te Então, ouvindo. ó, pedir mesmo que Nossa Senhora interceda por nós, né? Agradeço o pessoal. E Deus abençoe, bom retorno. E vamos rezar aí para ver aonde Deus vai te conduzir, né? E se tiver por perto, manda mensagem. Pode deixar. Um beijo, obrigada pelo Dani, muito convite. obrigada. Deus abençoe. Pessoal, muito obrigada a todos que estão participando conosco. Boa noite. Deus abençoe a todos e não tenham medo de dar o sim a Deus. Que ó, Deus convida a todos a realizar uma missão. Tchau, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus.